Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Cartórios Cast. Nós vamos receber aqui uma convidada muito especial, né? As mulheres estão realmente dominando. Mas antes de passar a palavra e apresentá-la, quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, dê o like, sigam a gente nas redes sociais, que nós sempre trazemos convidados aqui muito interessantes. Hoje eu estou aqui com a Fabiana Oliveira, né? Gerente da DOI aqui no Serac, um dos departamentos, ou poderia dizer que é o departamento mais importante do Serac, porque todo mundo sabe que as multas por não entrega ou entrega errado são realmente significativas. E a gente vai passar aqui a palavra para ela falar um pouquinho da vida dela, de como que ela entrou no Serac, se ela está aqui com a gente há pouco tempo, há muito tempo. Vamos conhecer melhor a Fabiana Oliveira. Bem-vinda, Fabiana. Bom dia, Dr. Martins. É um prazer enorme estar aqui participando desse momento com vocês. Falar um pouquinho da minha história, que é tão extensa ao lado de vocês, né? Mas é uma convivência firme, leal e duradoura, né? Sim. Eu diria isso. Então você não entrou aqui há pouco tempo? Não. Eu entrei, eu tinha 23 aninhos, foi em 1997. E entrei no departamento da recepção. Né? A expectativa de vocês com relação à minha pessoa era atender telefone, passar um fax, receber correspondência. Mas a minha expectativa era maior. Era maior. Então... Mas antes disso, volta um pouquinho, né? Quando você era bem pequena e estava estudando, tal, você queria ser o quê? Você já tinha uma vontade? Assim, então? A vontade era ser professora. Né? Na época era ser professora. Meu desejo maior mesmo era casar, ter uma família bem estruturada, ter meus filhos. Então, eu falo assim, as pessoas perguntam para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Né? Logo vem na cabeça uma profissão. E na minha cabeça sempre vinha uma família. Eu quero me casar, eu quero ter meus filhos. E isso eu realizei, sim. Legal. Ao lado do meu marido Pedro, que legal. Um abraço, Pedro. Vai me assistir. Abraço aos Pedros, isso, né? Isso, aos ao Pedrinho, ao Pedrão e a Mariana. Isso, e eu realizei isso sim ao lado dele. Tem um casal de filhos, a Mariana e o Pedro Henrique, que está prestes a casar também. O Pedro? A Mariana. A Mariana, legal. A Mariana está prestes a casar, vai casar agora no final do ano. Joia. Então, isso eu com certeza realizei, sou muito feliz por isso. E com relação ao meu trabalho, eu sempre fui uma pessoa que trabalhou desde os 15 anos de idade. Comecei numa escola de datilografia, né? Vou até expor meu sonho para você. Meu sonho sempre foi tocar piano. E nós não tínhamos possibilidade de entrar numa escola, de fazer um curso. E nós tínhamos em casa uma máquina de datilografia manual. E eu comecei em casa a datilografar sozinha. E pegava uns textos, comecei a datilografar, e um dia minha mãe chegou do trabalho e me viu datilografando, e ela falou, agora tô vendo que você está pronta para entrar num curso. Entrei no curso, o curso era de 6 meses, eu consegui terminar ele em menos tempo, porque eu não dava sossego para a professora. Ela passava a lição, mal terminava a fileira, eu já tinha terminado a lição. Primeiro exercício era ASDFG, né? Isso, cedilha LK, JH. E passei por todos os processos e aí ela viu em mim um potencial de ser a professora num período na escola dela. E eu passei a dar aula para as pessoas, né, com 15 anos de idade. Nessa escolinha de datilografia. Nessa pequena demonstração que a gente fez aqui, né, de que a gente tem mais idade, a SDFG, tal. O Rafa, que é o nosso profissional de marketing aqui, que está assistindo a gente aqui, ele deve ter falado assim, por que esses caras estão falando? Ele não deve nem saber o que é máquina de datilografia, né? Não, a datilografia com os 10 dedos. Então, a gente fazia o exercício, ASDFG, cedilha LK, JH. Então, tá vendo, tinha Rafa? que exercitar, né?
Tinha que exercitar. Sem exercício, você não conseguia datilografia, você fica catando milho. Então, Muito naquela época, as datilógrafas, né, eram muito valorizadas. E aí eu passei a dar aula, passei a fazer trabalhos escolares também, porque a pessoa chegava com um manuscrito, você tinha que datilografar para atender as escolas, então eu também fazia esses trabalhos. E eu fiquei lá por mais ou menos uns 9 meses, e aí passei a trabalhar numa transportadora como secretária de um gerente. E ele muitas vezes ficava impressionado com a rapidez na minha datilografia, né? Nem usava corretivo, nada. Ele pegava, já ia falando e eu digitando o que ele queria. Então, nisso eu fui desenvolvendo uma habilidade, né? Com treino, eu fui desenvolvendo essa habilidade. E depois da transportadora, trabalhei numa empresa de comércio exterior, numa comissária de despacho, na verdade. Trabalhei lá por 3 anos e me casei trabalhando lá, tive a minha filha. Depois eu fiquei um tempo desempregada, por no máximo 8 meses. Uhum. E aí foi quando eu fui numa agência de empregos e tinha 2 oportunidades, Serac e a Telefônica. Caramba, você optou pelo Serac? Foi. A Telefônica era uma grande empresa na época, né? Pedi direção para Deus e optei pelo Serac. Caramba, então não sabia. Do piano e dessa sua escolha eu não sabia. Eu te conheço já há 30 anos, sei lá. Pois é. Por isso que é bom contar um pouquinho da nossa história, exatamente, né? Exatamente. E naquele momento eu pedi direção a Deus porque tinha que ser algo que fizesse diferença na minha vida. Eu sempre trabalhei nas empresas e sempre fui... Não era uma pessoa que entrava e saía corriqueiramente. Eu tinha uma estabilidade. Minha intenção era sempre ter um contato duradouro dentro daquele local, para fazer a diferença no local. Uhum. Que aconteceu também, né? Porque até agora você teve em 3 empresas. Exatamente. Né? 2 antes do Serac, depois do Serac. Exatamente. Bacana. Então, eu pedi direção e entrei no Serac, na recepção, lá na Barão de Itapetininga. Tinha mais ou menos, acho que 16 colaboradores. Totais, né? Não acho que nem tinha DOI, nem existia o departamento de DOI. Não existia, era folha, jurídico. Isso. E quem me entrevistou foi o senhor. É mesmo? O senhor lembra disso? Não lembro. Quem aplicou o teste foi o senhor. Eu lembro até hoje, porque eu estava nervosa, datilografando, e o senhor sempre acalmando. Não fica nervosa, fica tranquila. Né? Não se preocupa, se tiver algum erro, não se preocupa. Então, aquilo foi me deixando bem tranquila. Legal. E passei pelas entrevistas, né? E a menina na agência me deu uma dica. Fabiana, o Dr. Martins vai te ligar, então fique tranquila quando você conversar com ele, porque ele quer ouvir a sua voz no telefone. E o senhor fez isso mesmo. Entrou em contato e nós conversamos. E eu fiquei muito feliz quando vocês me escolheram para trabalhar. Em pouco tempo nós mudamos de lá, da Barão de Itapetininga, né? Então eu acompanhei vocês durante todas essas mudanças também de locais. Sim, né? A Barão de Itapetininga acho que foi o 3º endereço nosso. E primeiro para mim. Primeiro para você. Isso. E de lá nós mudamos para Mazei, se eu não me engano. Né? Da Mazei mudamos para cá, para Alfredo Pujol. Da Alfredo Pujol para Ezequiel. Depois voltamos para Alfredo Pujol. E hoje estamos aqui no CAU. Pois é. Muito bem. Mas aí, a gente falou aqui, né, para os nossos espectadores poderem entender, você entrou como recepcionista e a gente falou aqui que nem existia DOI. Exatamente. E aí me conta, e daí? De recepção você foi para onde? Da onde você foi para onde? Por que surgiu o departamento? Porque aí nós fazíamos folha de pagamentos para os cartórios, só folha de pagamento para os cartórios. E um boletim informativo. Né? Então, não tinha DOI, não tinha livro caixa. Né? E a Fabiana não trabalhava no departamento de folha de pagamentos de cartórios. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que eu era uma pessoa inquieta na recepção. E alguém já devia
saber que você digitava rápido. Isso, né? E eu não conseguia ficar parada, eu ia nos departamentos procurar trabalho. E nisso as pessoas começaram a enxergar em mim uma vontade maior de crescer dentro da empresa. E até que eu fui chamada, fui convidada a fazer parte do departamento de boletins informativos. Então, nós líamos o Diário Oficial, né? E extraíamos do Diário Oficial aquilo que era importante para os cartórios, transcrevíamos, enviávamos por cartório mensalmente, até que a oportunidade da DOI surgiu numa regularização de um cliente. Deixa eu te interromper. Pode falar. Para dizer para os nossos espectadores de uma lição que a gente aprende aqui. Uhum. Eu já tinha aprendido essa lição também, porque também já passei, fui empregado, mudei de empresas como empregado tal, até ser empresário. Às vezes a pessoa quer subir numa empresa, quer se desenvolver dentro da empresa, o intraempreendedorismo, criar, né, dentro da empresa, mas se limita a fazer o seu trabalho. Ou porque fala assim, não sou pago para isso, para fazer outra coisa. Exatamente. Ou porque tem vergonha de, mas eu vou incomodar, vou pedir coisas para fazer no trabalho dos outros, eu tenho que fazer o meu aqui e tal. E é exatamente ao contrário. Como é que a gente vai saber que você tem vontade? Como é que a gente vai saber que você tem aptidão para outras coisas se você não se mostra? Exatamente. Né? Então, quem quer intraempreender, quem quer prosperar, seja como empregado, seja como empregador, tem que se mostrar. Tem que se mostrar. Exatamente. Né? Como é que a gente ia saber, a Fabiana na recepção, como é que a gente ia saber que você digita rápido? Né? Lógico que, será que com quase 30 anos, a gente acabou aprendendo a ficar de olho nos colaboradores. Né? Exatamente. Mas, quanto maior é a empresa, mais difícil para os líderes enxergarem aqueles que estão aptos a subirem na organização, a ajudarem na criação e na gestão das empresas. Né? Exatamente. Então, isso que você fez é uma lição para muita gente, né? E isso era nova. Ou seja, eu tenho que fazer o meu perfeitamente e algo mais. Exatamente. Né? Esse algo mais é que vai mostrar para os chefes, os líderes, quem você é. Né? Então, parabéns, que é isso mesmo. É uma lição que eu deixo aqui para o pessoal. E aí você passa isso para os seus filhos também, né? Passo também. Porque o líder, ele lidera pelo exemplo. Exato. Né? Não pela imposição. Exato. Então, eu sempre ensinei isso para os meus filhos. Não fica limitado ao que você foi contratado. Faça um pouco mais. Busque mais. Você vai estar mostrando para você mesmo que você é capaz de ultrapassar os seus próprios desafios. E vocês tinham uma expectativa com relação à minha pessoa, que foi o que eu falei, atender telefone, receber uma pessoa, um convidado, passar um fax, receber correspondência. Eu tinha expectativas maiores. Tem que explicar o que é fax. É algo muito antigo. É um meio de comunicação que era utilizado naquela época. Diferente do que hoje as pessoas brincam em alguns momentos, vou passar um fax. Né? Mas eram meios de comunicação que nós tínhamos na época. Né? E eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e eu queria estar ajudando. Né? E nisso eu fui convidada a participar, a fazer parte de um departamento que era o de boletins informativos. E ali, né, eu me sentia muito à vontade, porque eu digitava na época, né, já, porque aí já existia o computador. Digitava o dia inteiro, então era algo que me deixava confortável, feliz por estar exercendo um trabalho bem feito. Quando o meu superior ia conferir, estava tudo certinho, poucos erros. Não que não existissem erros, né? O ser humano erra. Mas eram pouquíssimos erros, então isso facilitava a produtividade do departamento. Fazer um serviço rápido e com qualidade. E nisso, né, no decorrer desse trabalho, surgiu a oportunidade de regularizar a vida de um cliente. Nem sabia também o que era DOI, para que servia. Mas eu estava ali, apta para fazer o que me entregasse, né? Não importa o que fosse. E aí nós começamos a fazer uma regularização e eu fui ajudando o meu superior, que na época era um supervisor,
Mas quem lia a documentação era o nosso diretor e dono da empresa. Né? E mal eu sabia também que ele estava à procura de um supervisor para assumir essa nova função, que estava iniciando na empresa. E aí um dia meu supervisor, eu reportava as minhas dúvidas para o meu supervisor e ele reportava para quem fazia a leitura. E num belo dia meu supervisor não estava lá e eu falo que as coisas acontecem no momento certo, né? E aí eu precisava terminar aquele trabalho, aquela declaração. E entrei na sala dele e falei, posso tirar uma dúvida? Pode. Eu falei, aqui o senhor leu, mas eu entendo que são 2 operações. Aqui eu entendo que é um compromisso de compra e venda e outra cessão. Eu estou certa? Ele examinou, falou, puxa vida, é verdade. São 2 declarações aqui. Obrigada por você ter percebido isso. Faça as 2 declarações. E saí da sala feliz para terminar logo a declaração. Mal sabia eu, que ele tinha outra intenção com uma simples pergunta que eu fiz. Né? Depois, com o tempo, ele me explicou. Ele falou, quando você virou as costas, eu chamei o supervisor e falei, já encontrei a supervisora que eu precisava. Então, aquilo me deixou muito feliz, porque foi uma oportunidade grande. E no momento que eu fui chamada para assumir esse trabalho, deixaram bem claro, pode ser que dê certo, como pode ser que não. E aí, você quer assumir esse desafio? E, sem dúvida nenhuma, eu disse sim. Muito bom. Porque a oportunidade veio e eu fiquei muito feliz e aceitei a oportunidade, sim. Para quem não conhece muito a história do Serac, né? A Fabiana fez parte, eu brinquei aqui no início, se ela está há muito tempo, pouco tempo, mas a Fabiana fez parte e faz parte da história do Serac. O Serac trabalhava, na época, só com cartórios, exclusivo com cartórios. E o que nós tínhamos para os cartórios era um boletim informativo. E a legislação mudou, a legislação dos cartórios mudou. Ela mudou para integrar no ordenamento jurídico o empregado seletista nos cartórios. Os empregados de cartórios não eram seletistas. E aí nós fundamos o Serac, né? O diretor que cuidava da Fabiana, na época, era o meu sócio. E nós fundamos o Serac para fazer folha de pagamentos para os cartórios. Porque era só boletim que a gente tinha, que informava a legislação dos cartórios e tal. Só que com a experiência da folha de pagamentos, a gente viu que eles tinham outras necessidades, que não eram da especialidade deles, dos titulares dos cartórios. Eles são especialistas e muito competentes no direito notarial e registral, mas não no direito tributário, nas obrigações acessórias, em tudo que é imposto de informação que os cartórios têm que prestar para os vários órgãos da sociedade. E então os departamentos de livro caixa e de DOI, eles foram criados pelo Serac, né? Ou seja, quem fazia o livro caixa era o próprio tabelião, o registrador. Quem fazia a DOI era um funcionário do cartório. Só que, como eu disse aqui no início, multas altíssimas, responsabilidade alta e sem nenhuma especialização. Então, nós abrimos um departamento para terceirizar isso para os cartórios. E foi um sucesso danado, né? Até hoje. E aí, o que veio primeiro? O livro caixa ou a DOI? Veio a DOI. Veio a DOI primeiro. Depois foi o livro caixa. Depois nós começamos com o livro caixa. Tá. E aí aconteceu uma coisa interessante, que você já era responsável pela DOI e tinha outra pessoa responsável pelo livro caixa, né? Isso. No início. E aí o que aconteceu? Conta pra gente. Nós começamos com o departamento da DOI, com um cliente. E aí aos pouquinhos foi aumentando o número de clientes, porque é um trabalho de formiguinha, né? Um vai passando para o outro. Até que houve o desejo de um cliente também fazer o livro caixa conosco. Então, começamos com um livro caixa, desenvolvemos os códigos específicos para cada despesa. Aos poucos, essas despesas também foram aumentando. Então, para não ficar mudando muitos códigos, nós criamos até códigos vagos para não atrapalhar também o executor que faria a execução.
né, para ter memorização dos códigos existentes já. Então, nós fomos criando essa sistemática no próprio programa que era utilizado. E aí nós passamos a fazer o livro caixa. Só que aí chegou um momento que cresceu tanto que aqui dentro do Serac é aquilo também. Quando cresce demais, você precisa dividir, até para dar oportunidade para o crescimento de outras pessoas. E dentro do departamento, havia uma colaboradora muito boa, e que nós conversamos na época, eu e o senhor, nós conversamos na época e decidimos dar essa oportunidade para ela. Então, eu escolhi o meu caminho. Falei, e aí, qual caminho eu vou seguir? Vou seguir o da DOI ou vou seguir o do livro caixa? E meu coração sempre esteve no departamento da DOI, então eu preferi continuar na DOI. E dei a oportunidade para essa pessoa ingressar como supervisora no departamento de livro caixa. Isso, os departamentos foram desmembrados e cada um passou a cuidar da sua área. E, aos poucos, o departamento da DOI foi crescendo, o livro caixa também aumentou de carnê-leão, foi para livro diário também, ou seja, gradativamente cada departamento teve o seu crescimento. Legal. E cada pessoa também teve o seu crescimento dentro da empresa. Muito bem, vamos fazer uma pausa aí na questão da DOI e do livro caixa. A gente já volta, né? Porque tem mais coisa boa para falar. Passou-se muito tempo, né? O que você fez e o que você gosta de fazer fora o trabalho? Então, você passou por tudo isso, entrou como recepcionista, já era casada, vieram os filhos, aí foi para a DOI, depois livro caixa e tal. Então, você já estava com a gente há um tempão. Como é que foi sua vida? Fala um pouquinho da sua vida pessoal, onde que você morava, depois onde que você mora agora, o que você já fez, você já teve outra atividade, como é que foi na pandemia, o que você gosta de fazer para o seu lazer. Eu sei, mas eu quero que você fale aí. Antes de entrar no Serac, doutor, como eu era uma pessoa extremamente ativa, eu passei a fazer salgados em casa. E salgado não é uma renda fixa. Então, eu queria voltar para o mercado de trabalho. E tanto é que o primeiro salário que eu recebi aqui dentro do Serac me ajudou a comprar um freezer para eu dar continuidade para essa segunda atividade que eu fazia em casa. Então, além de trabalhar com vocês na recepção, eu fazia salgados em casa. E quando eu assumi o departamento da DOI, eu estava passando por um momento bem difícil, financeiro em casa, porque meu marido estava desempregado. Mas quando nós fomos nos instalamos na Ezequiel Freire, eu, com o marido desempregado e tudo, eu entrei na faculdade. Por quê? Porque eu queria conhecer mais sobre o direito e agregar mais conhecimento àquela área que eu estava exercendo. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito corajosa. Quando me casei com meu marido, nós morávamos numa casa de aluguel. A partir do momento que eu passei a trabalhar com vocês, nós cuidamos financeiramente das nossas contas, das nossas receitas. E aí nós conseguimos, inclusive, dar entrada num apartamento. Seriam mais ou menos 20 anos de prestações. Nós conseguimos reduzir também o pagamento antecipar e pagar em 14 anos. E aí, quando estava chegando na penúltima prestação, eu já com 2 crianças em casa, trabalhando com vocês, já estava bem instalada aqui no Serac. Eu olhei para o meu marido e falei, as crianças vão crescer. Nosso apartamento tinha o quê? 48 metros quadrados? As crianças vão crescer. E aí? Vamos mudar daqui. Eu sempre fui aquela pessoa que empurrava o marido para frente, né? Vamos comprar um carro, vamos fazer isso. E meu marido sempre com um pouquinho de medo, né? Medo da manhã, medo de ficar desempregado e não conseguir pagar. Eu sempre fui aquela corajosa. Aí ele, vamos morar onde? Eu falei, vamos morar no interior, numa chácara. E aí o olho brilhava até, né? Porque o meu sonho de criança sempre foi morar numa casa no meio do mato. Não importa como seria.
E aí eu encorajei meu marido e na penúltima prestação nós começamos a idealizar como seria, começamos a procurar um local maior para morar, até que conseguimos vender o apartamento e passamos a morar numa casa no quintal da minha sogra. Ela nos emprestou para morar lá até que nós encontrássemos a nossa chácara. E aí começou a bater a preocupação no coração, né? Porque imóvel é algo que valoriza demais. E nós estávamos com dinheiro em mãos, com a venda do apartamento, e não encontrávamos a casa que queríamos morar. E eu sou uma pessoa de uma fé inabalável, Dr. Martins. Então, tudo que eu vou fazer de diferente, eu peço direção para Deus. E estávamos eu em oração com a minha pastora, quando ela falou assim para mim: Fabiana, quando Deus mostrar para você o local onde Ele quer que você vá morar, você vai sentir no seu coração. E aí, doutor Martins, o senhor também não sabia. Nós estávamos indo, né, com o nosso corretor à procura de casas, e aí ele nos levou para Atibaia. Vimos várias chácaras já com construção, tudo. E aí, no meio do caminho, eu olhei para o meu marido e falei, o corretor tinha saído do carro, eu falei: Pedro, se for um terreno, vamos comprar? Ai, a gente constrói do nosso jeito, a gente está com tanta dificuldade para encontrar a casa que a gente quer, do nosso jeito. Vamos construir. Ele ficou com um pouco de medo, né, meu marido? Pedro, você é medroso. Eu tô contando aqui, você é medroso. Aí ele com um pouco de medo falou: quanto tempo que vai demorar para construir essa casa? E eu sempre corajosa, falei: não importa o tempo, a gente vai conseguir. E aí, nesse mesmo dia, o corretor falou: tem um terreno, vocês estão interessados também em terreno? Do nada, ele entrou no carro e falou: tem um terreno, vocês estão interessados? Vamos lá conhecer. Já era umas 5 e pouco da tarde, quem conhece o interior sabe que escurece rápido, né? Eu falei: não, vamos lá conhecer sim. Eu acho que vocês vão gostar, inclusive é muito grande. Se vocês quiserem, a gente divide, eu compro uma parte junto com vocês. Enfim, foi só ouvindo a conversa no meio do caminho e tal. E aí, quando eu parei na porta daquele terreno que eu moro hoje, eu falei para o meu marido, eu já olhei, eu falei: é aqui, Pedro. É aqui. Aí meu marido: calma, você nem viu ainda, nem abriu o portão? Calma, mulher. Ele sempre, né, precavido. Aí eu entrei e eu me lembro até hoje, doutor, era um terreno, uma parte plana, e tem um talude, que tem a parte que hoje nós fizemos a parte social. Eu parei em cima daquele talude, eu olhei para aquela imensidão, para aquela vista. Eu não conseguia mais nem falar nada, eu só chorava. Eu falei: Pedro, eu sinto que é aqui. Então eu lembrei daquilo que a minha pastora havia falado. Quando Deus te mostrar o lugar onde Ele quer que você more, Ele vai te mostrar no coração. E aí a casinha que existia lá, existia uma edícula pré-construída, mas estava bem acabadinha, nós lavamos, nós passamos massa corrida, eu fui deixando apropriada para usar. E nós assinamos a escritura dia 22 de março, um dia antes do meu aniversário, inclusive. Dia 22 de março de 2014, eu estava no cartório de Atibaia, assinando a escritura de cessão de direitos de posse, que ali ainda é uma fazenda que está em processo de regularização. E aí, em abril de 2014, nós começamos a construção. E isso se passou até agora, o quê? Há 11 anos, doutor? 2014, 11 anos. A minha casa já está quase totalmente acabada. Então, eu não tive pressa. E eu sempre fui uma pessoa muito precavida com dinheiro, com o uso do dinheiro. Eu sempre juntei para fazer melhorias, né? Eu sempre fui uma pessoa precavida. Eu nunca me endividei ou coloquei a família em situação de risco financeiro. Eu sempre tive muito cuidado com isso. Aliás, isso eu acho que é algo que os gestores, gerentes, supervisores, eles precisam ter um pouco de cuidado, porque se não souber gerir financeiramente a própria vida, mal vai saber gerir uma empresa ou um departamento que vai ser responsável. Sem dúvida, você passou mais 2 lições para nós. Primeiro, a da administração financeira para a realização de sonhos. Né? Eu tive uma experiência, um aprendizado, quando eu tinha 15 anos, meu primeiro emprego, né? E eu
fui com alguém para ajudar a comprar carnes que iam fazer um churrasco. E era um churrasco comunitário, a empresa não ia pagar. Era o pessoalzinho que se reuniu e ia fazer um churrasco. Então, cada um ia pagar uma parte. E aí eu saí com o chefe do RH. E aí ele estava falando, pô, fulano, ciclano, beltrano não vão. E falaram que não vão porque não tem dinheiro para colaborar. Eu acho engraçado. Eu nunca ganhei tão bem na vida e sempre fiz tudo o que eu queria, porque eu planejava, eu separava o dinheiro para fazer tudo o que eu queria. Né? Exatamente. E você tocou num ponto muito importante, que os gestores, os chefes de departamento, eles têm que ter uma administração da própria vida para poder render no trabalho, porque você é tida aqui, por nós, da presidência, vice-presidência, diretoria, como a melhor gestora financeira, né? que a gente conhece. Isso. Porque a gente vem acompanhando, né, tudo que você está fazendo. E assim, é uma lição muito grande de gestão financeira e de que você não desiste dos seus próprios sonhos. Exatamente. Então, não adianta ficar com desculpa. Porque eu só vou ter minha casa no interior, só vou morar no interior quando eu ganhar bem. Ganhar bem é muito relativo. Né? A Fabiana é gerente da DOI hoje, mas ela já foi recepcionista, auxiliar, supervisora, até chegar em gerente. E sempre realizou os sonhos dela. Carro que comprava, eu lembro que você me chamava na garagem para ver o carro que você tinha comprado. E quando comprou o terreno, tudo, eu acompanhei tudo isso. Então, você não precisa ser um mega empresário para morar numa casa, construir uma casa e ter uma chácara no interior, ter bons carros, ter carro zero. Né? Tem muita gente que fala, não posso ter um carro zero, eu ganho mal. Não é, você administra mal o seu dinheiro. Exatamente. Né? Então, muito importante as lições aqui. Vamos seguir, vamos voltar um pouco pro Serac, quando a gente separou, né, as empresas, eram 3 empresas, 3 sócios, e houve a separação, eu fiquei com o Serac e fiquei com a Fabiana, fiquei com o departamento da Fabiana inteiro. Que né? bom. E a gente, foi um desafio muito grande, né? Porque eu tive que voltar para vendas, eu já estava na administração da empresa, a empresa já estava grande, e quando fiquei sozinho com o Serac, eu voltei para a administração das vendas, aí o Johnny e a Carla já estavam começando a assumir a empresa, e eu podia deixar a empresa na mão deles e de vocês, né? Para poder ir buscar o aumento de vendas, que é a filosofia nossa, onde há vendas não há problema. Né? Exatamente. E aí como é que foi? Diminuiu a DOI, a gente continuou crescendo com a DOI, Livro Caixa. Se a gente continuou crescendo, por que você acha que a gente continuou crescendo? Como é que você vê esse período aí? E aí já junta com a pandemia. Aliás, a Fabiana foi a primeira colaboradora do Serac que a gente testou o home office antes da pandemia. Né? Porque ela tinha mudado para o interior. Né? Então, nós somos contra o home office. Né? Eu, particularmente, sou contra o home office, porque a filosofia do Serac é de integração. Nós somos como se fôssemos uma família aqui. Então, a gente quer estar junto. Né? E é muito melhor para treinamento e para comunicação estarmos juntos, e não cada um nas suas casas. Mas a gente também tem que ceder às novas tecnologias, às novas formas de trabalho. Então, a gente não pode... Eu sou contra, mas eu não proíbo o home office. Hoje nós somos obrigados a fazer o home office porque o prédio que a gente tem para acomodar todo mundo não dá conta de todos os colaboradores. Então a gente faz um rodízio aqui de home office. Mas no início a gente fez com a Fabiana o teste, mesmo sendo contra. E depois, quando veio a pandemia, e depois que passou a pandemia, que pôde todo mundo voltar, eu cheguei a falar algumas vezes. Né? Não adianta porque deu certo com a Fabiana o home office, que vai dar certo com todo mundo. Tem gente que não é... A Fabiana tem responsabilidade para fazer home office. Né? Agora, nem todo mundo tem isso. Precisa de disciplina, exatamente. Então, fala para mim como é que foi aí
quando separou, como é que foi o trabalho, se você ficou insegura com a separação, e agora, o que vai acontecer com a empresa e tal. Se aumentou, porque aumentou. Mas, para não atrapalhar, que quando a gente voltar, e desculpe aí os espectadores se eu estou fazendo um pouco de confusão cronológica, mas eu queria que você falasse da chácara, o que tem lá, além da casa, o que você faz lá? Você planta, você cria algum animal? Fala para mim isso aí. Eu tenho meu pomar, tem mais ou menos 50 pés de frutas. Mas quantas frutas diferentes? Tem amora, tem laranja lima, laranja pera, urucum, tem vários tipos. Manga tem bastante, então são vários pezinhos que estão ainda em desenvolvimento. Já tive horta, né? Mas horta você precisa ter um cuidado e também o consumo precisa ser rápido. Então eu ainda não estou fazendo horta de novo. Mas eu tenho na minha chácara 5 cachorros, né? Um que já está velhinho, já está idoso, 16 aninhos. Meu filho adotou um gato e recentemente eu fui adotada por um gatinho de rua. Um gatinho de rua. Porque... Então são 5 cachorros e 2 gatos. 2 gatos. E eles têm um canil? Tem um canil. Nós construímos um canil, inclusive, bem bonitinho. Tem até varanda. Tem uma das cachorras que ficam... ela fica com a patinha assim na varanda. É uma graça. Muito bom. Aliás, me lembrou de uma história que a gente tem muito interessante que eu vou pedir para você contar. Aqui no Serac a gente institui para a Liga do Serac, que são as pessoas de supervisor, de cargo de supervisor para cima, que são as pessoas que criam, tomam decisões, e são as pessoas que nos ajudam a essa caminhada do Serac. A gente incentiva a fazer o que nós chamamos aqui de momento uau, que é você, de propósito, né, intencionalmente, tomar ações para impactar positivamente a vida de outras pessoas. A gente mesmo, os parentes nossos, cônjuge, filhos, e também pessoas estranhas. E a Fabiana manda sempre os momentos, o pessoal manda para mim, para o Johnny, para a Carla. Eu leio todos, né? E comento alguns. E eu me deparei com um momento da Fabiana que eu fiz ela, inclusive, contar em um evento interno que a gente faz aqui de treinamento. Né? Pedi autorização dela para contar, porque isso é sigiloso. Os momentos que eu recebo são muito particulares das pessoas, então quando eu vou divulgar, eu peço autorização. Eu pedi autorização, ela deixou tudo e depois eu fiz ela contar nesse nosso encontro interno. E eu queria dizer pedir para ela contar agora o que ela fez em relação aos cachorros lá, que foi um dos momentos mais legais que eu li já. Eu vou contar sim. Foi um dia de tempestade e esses 4 cachorros, né, são de guarda, eles ficam no canil. E nesse dia começou uma tempestade. Um dos meus cachorros, que é o Simba, ele é muito medroso. E estava caindo raio, tudo. E eu estava trabalhando e eu vi o desespero dele, querendo sair do canil, né? Para se esconder, né? Para se esconder, exatamente. Para se sentir proteger. Acolhido de alguma forma, porque ele sentia medo. E naquele momento eu peguei o guarda-chuva e fui até o canil. Parei meu trabalho, fui até o canil. E tem uma porta no canil. Eu fiz eles entrarem, coloquei o baldinho de água lá dentro. Ele estava assim, respirando ofegante, tudo. E aí eu coloquei o guarda-chuva na porta do canil e fiquei com ele ali até ele se acalmar. E eu sempre que mando o momento UOL, doutor, eu aprendi isso lendo livros e fazendo resenha para tirar uma conclusão daquele livro que a gente faz leitura. Mas aquela história eu também queria tirar uma conclusão boa sobre aquilo que eu tinha vivido. E naquele momento a conclusão que eu tive foi... tem momentos da vida que a gente está numa tempestade tão grande e a única coisa que a gente precisa é ter alguém do lado que fale, né? Ou mostre para você, eu estou aqui do seu lado. Não fica com medo. Às vezes só põe a mão ali. Isso. Só põe a mão no seu ombro, não precisa fazer mais nada. Não fica com medo, eu estou aqui do seu lado, né? Eu fiquei em silêncio, deixei ele beber água, ele se acalmou. Quando parou a chuva, eu saí, voltei ao trabalho, enfim. Mas eu queria expor o que
eu tirei de bom daquela história que eu vivi? Tem momentos que as pessoas estão numa tempestade da vida tão grande, a única coisa que elas esperam é que alguém esteja do lado, que não precisa falar muitas coisas ou fazer muitas coisas extraordinárias para ajudar a outra, mas diga, olha, eu estou aqui. E a pessoa que está passando pela tempestade precisa realmente sentir que aquela pessoa está ali. Então, se um animal que é considerado irracional se sentiu bem e confortável com a minha presença, só pelo fato de eu estar ali, imagina uma pessoa que está passando por um momento terrível na vida, né? O quanto ela não espera que nós, seres humanos, estejamos também compadecidos com aquela situação que ela está vivendo e mostrar para ela que ela está tendo apoio. E nós mesmos também. Às vezes a gente passa por um momento de tempestade ou a gente espera de alguém esse sentimento de compaixão. Então, o que eu tirei de bom naquilo foi, se um animal se sentiu confortável com a minha presença, imagina um ser humano, o que a gente não pode fazer pelo outro. Né? Exatamente. Muito bom, meus parabéns. E além disso, né, é uma retribuição, porque muitas vezes a gente não está bem e o cachorro encosta ali, começa a brincar, começa a abanar o rabo, a gente abraça ele ali e também dá um conforto para a gente. Então, é uma retribuição também. Né? Muito bacana. Vamos voltar, então, à pergunta que eu te fiz do momento pós-separação das empresas, quando o Serac ficou só com a família Martins e veio pandemia e tal, e até os momentos de hoje. Né? E aí eu queria, no final, que você relatasse hoje como é que você está vendo o departamento de DOI com toda essa tecnologia, o que está mudando, o que as pessoas, né, os titulares de cartório, os profissionais de cartório precisam se ater, porque parece que é fácil, que é só pegar algumas informações dos atos praticados e colocar lá no programa da DOI e enviar para a Receita Federal, mas não é bem assim. Não. Então, conta aí desde a separação até os dias de hoje e aí a gente vai interagindo aqui. Com relação à separação, o que eu posso dizer é que as pessoas elas têm uma dificuldade de se adequar às mudanças, né? Então, até aquele momento, eu respondia a uma direção, que inclusive foi uma pessoa que me deu muito apoio, né? Para que eu ingressasse nessa atividade. E eu não tive medo de ser direcionada por uma outra pessoa. Muito pelo contrário, o senhor me fez muitos treinamentos, me desenvolveu em muitas áreas, não só você como o Johnny também, inclusive em áreas pessoais que eu não sabia que eu tinha tanto potencial. E foi um trabalhar também dia após dia. Então, assim, não importa a quem você vai ser direcionada, importa o que você espera de você mesmo. Então, encare os desafios. E, para mim, aquele momento foi um desafio. Me adaptar a uma outra gestão, que era a gestão do Dr. Martins. E que eu sou muito grata, viu, Dr. Martins? O senhor agregou muitas coisas na minha vida, inclusive no meu âmbito pessoal com a minha família, viu? Me espelho muito na sua vida com seus filhos para adaptar com os meus. Eu agradeço, viu? Fabiana. Eu aprendo muito com você também. Estou aprendendo hoje coisas que eu não sabia. Lições aqui, a gente é sempre bom interagir com qualquer pessoa, porque a gente sempre aprende. Né? E ensina também. Né? Até as viagens só com marido, com um dos filhos. Aliás, não, agora de viagem eu preciso interromper você. Pode, a Fabiana acabou de ganhar um prêmio. Porque a Fabiana é a colaboradora mais antiga e fez... Quantos anos você fez de empresa? 28, eu vou fazer em dezembro. Ganhou um prêmio, uma viagem e foi com o marido. Para onde que você foi? Para Curaçao. Para Curaçao. Ganhou uma viagem do Serac e a gente ficou muito feliz em poder proporcionar isso também. Maravilhosa. Então, até esses momentos também a gente tem que se espelhar nas pessoas com quem nós convivemos, porque eu entendi as viagens que o Dr. Martins faz unicamente ou com a esposa ou com um dos filhos. A atenção é diferente para aquela pessoa, porque cada pessoa é uma personalidade. E às vezes você faz aquela viagem em família, você acha que está dando atenção suficiente para as pessoas da família, mas não.
Porque cada pessoa tem o seu estilo, tem o seu horário, tem o seu ritmo, gosto, o tem seu o seu ritmo. Então, quando você faz uma viagem junto com o meu filho, é um jeito. Quando eu faço com a minha filha, é outro. E isso eu me espelhei com o Dr. Martins, que gosta muito de viajar. E isso dá base para você formar o relacionamento profissional com seus filhos, se você precisar. Exatamente. Né? Um dos segredos que quando me perguntam, eu falo de conseguir trabalhar com meus filhos e conviver com os meus filhos e fazer a empresa crescer do jeito que cresceu, vem desde o início da convivência. Exatamente. Né? E nada melhor para você conhecer uma pessoa, você conviver só com aquela pessoa. Não a vida inteira, mas por alguns momentos, para você entender melhor aquela pessoa. Conhecer a personalidade. Né? E quando eu falei de ritmo, eu lembrei do meu pai. Então, eu viajava com o Johnny, era um ritmo alucinante, até hoje. De viagem, de tudo. Quando eu ia viajar com meu pai, eu tinha dificuldade. Porque aí, pro meu pai, o meu ritmo era muito acelerado. Então, eu tinha que me adaptar ao jeito do meu pai. Isso, né? Exatamente. Então, eu faço isso de propósito mesmo. Né? E também viajar sozinho é muito bom. Viajar sozinho é o momento que mais você se interioriza e mais aprende na viagem. Né? Porque quando eu viajo sozinho, eu sento lá perto do guia, e bem pertinho dele para ouvir, até para não ter problema de sentar longe e não conseguir ouvir direito no alto-falante. O que você aprende, eu fui para Ushuaia, né, que só tem animais lá. Então, o que eu aprendi sobre a vida animal, que eu pensava ser de um jeito, e eu vi que é completamente de outro jeito. Eu admiro muito mais a vida animal selvagem hoje do que antes de ter feito essa viagem sozinho. Né? O aprendizado é maior quando você viaja sozinho. Ainda não viajei sozinha. Então tem que estrear. Experiência, hein, Pedro? Tem que estrear. Fala para o Pedro não deixar. Tá? Então, quando houve essa transição, essa separação, eu encarei a mudança de forma... Como sempre encarei todas as mudanças na minha vida e as oportunidades. Eu não tive medo. E eu vi a possibilidade de ter crescimento, sim, naquele momento, dentro do Serac. E eu me vi também auxiliando nesse crescimento. Então, eu não esperava que viesse o crescimento só da parte de vocês. Eu tinha que contribuir de alguma forma também com esse crescimento. Prestando melhor serviço, melhor atendimento, enfim, tudo aquilo que faz parte da visão, dos valores do Serac. E crescer junto é também dar oportunidades para as pessoas dentro da empresa, né? Hoje eu tenho 3 supervisoras que trabalham comigo e que são super capacitadas e que hoje, se eu precisar fazer uma segunda viagem, como fiz para Curaçao, elas estarão no comando, cuidando de forma que eu fique tranquila onde eu estou, né? E com relação à pandemia, tem algo bem interessante que eu gostaria de compartilhar com o senhor aqui. A maioria das pessoas na fase da pandemia e pós-pandemia tiveram muitos problemas psicológicos em decorrência da solidão, né, do isolamento e tudo mais. Eu, graças a Deus, eu não passei por isso, porque como eu morava já na chácara, nós ficamos isolados naquele espaço. Mas, por outro lado, eu sempre fui uma pessoa que me dediquei 100% ao trabalho. E isso, por outro lado, eu também fui bem cobrada pela família. Mas eu tinha também um desejo interior em cuidar deles. E naquele período aquele período da pandemia, para mim foi tão bom poder fazer as refeições com eles sentados no mesmo horário. Um almoço, um jantar, um café da manhã. E para mim aquilo foi uma satisfação. Ao invés de eu ficar me queixando de estar muito perto da família, né? Porque às vezes com o trabalho você fica mais distante, então você não vê alguns defeitos, alguns hábitos que para você te incomoda. Mas para mim naquele momento de pandemia foi o melhor momento em família. Sem dúvida. Tanto é que eu recebi uma ligação, de vez em quando recebi uma ligação de uma moça, testemunha de Jeová, que acho que naquele período para ela foi um objetivo. Vou ligar para alguns telefones para ajudar, né, as pessoas. E ela ligava para mim e eu ajudava ela.
Eu confortável. Tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Mas você não está passando por nenhum problema? Não, eu estou fazendo aquilo que eu sempre desejei, que é cuidar da minha família. É trabalhar e cuidar da minha família. Então, ela ficava, muitas vezes, assim, até... como que eu posso usar a palavra? Confortável em falar comigo, né? Em ver que o meu estado de espírito estava bom, né? Eu fiz isso também, Fabiana. Eu criei grupos de WhatsApp. Eu criei grupos de WhatsApp com clientes, porque eles estavam em dúvida, com titulares de cartório, porque estavam em dúvida como fazer com a parte trabalhista, né? Por causa do isolamento e tal. E com o grupo de familiares e amigos. Né? E que todo mundo falava o que queria ali, o que precisava, qual era a necessidade, qual era a angústia que estava passando ali e tal. Então foi bem legal. Porque o WhatsApp facilitou porque não tinha contágio pelo WhatsApp. É verdade. Então ela se fortalecia ouvindo o que eu passava para ela, né? Legal. Foi bem legal. E aí foi um período que nós tivemos que retornar. A gente veio para cá, para o K1 em julho de 2019, né, doutor Martins? Se não me falha a memória. Acho que sim. Logo começou esse período da pandemia, então a gente não curtiu muito bem aqui as instalações e tudo mais. Chegou a pensar em devolver o prédio, que ia ficar muito grande o prédio, porque né, tudo parou. Mas eu fico muito feliz porque com a experiência que eles viveram com a minha vida, que foi o home office, em 3 dias a empresa conseguiu colocar todos os colaboradores trabalhando em casa. Mérito do nosso TI. Isso. Parabéns aí, pessoal do TI. Exatamente. Marcelo, obrigado, Marcelo. Exatamente. Então, eu fico feliz por ter auxiliado também a empresa nesse período, porque muitas empresas não conseguiram colocar os colaboradores em home office tão rápido, como foi o Serac. Em 3 dias colocar uma empresa de mais de 200 colaboradores em casa sem nenhum tipo de transtorno. Então, assim, eu fico muito feliz com esse resultado também, por ter contribuído com o Serac com isso. E esse período de pandemia, não que não tivesse aquele medo interior, como que vai ficar as operações imobiliárias? Lógico, diminuíram, mas o Serac soube administrar muito bem esse período de pandemia também com os colaboradores. Nós não tivemos nenhuma demissão em massa, nada disso, não foi necessário. E quando nós retornamos foi uma felicidade muito grande também, porque o crescimento foi muito grande. Então, eu fico muito feliz porque nós superamos esse período bem. Não foi necessário fechar a empresa. Nós vimos muitas empresas quebrarem durante esse período, mas eu fico muito feliz porque nós superamos juntos mais esse desafio, que foi da pandemia. Graças a Deus, aqui no Serac, nós também não tivemos perda de colegas doentes por conta do Covid. Então, isso também foi a mão de Deus colocada aqui nessa empresa. Nós não tivemos nenhuma perda. Eu perdi vários amigos com essa doença, infelizmente, mas nós pudemos aqui acompanhar, né, toda a evolução, os cuidados que cada um de nós tivemos aqui, com as vacinas e tudo mais, enfim, com a higienização do ambiente. Então, foi um retorno gradativo. E hoje estamos aqui, né, doutor? Legal, Fabiana. Então, nesse momento eu quero te interromper para dizer o seguinte, um pouco antes disso, e logo que a gente já tinha se separado, houve uma alteração da legislação, que aqueles atos que eram praticados e que não exigiam a DOI, passaram a ser exigidos. Ou seja, caíram, por uma alteração legislativa, caíram as hipóteses de dispensa da DOI. Exatamente. Né? E ali houve uma insegurança muito grande minha, né? Que eu não passei para vocês. Porque eu comecei a ouvir dos meus ex-sócios que assim, poxa, agora, né, vai acabar o departamento de DOI. E eu falava assim, mas por que vai acabar o departamento de DOI? Porque caiu as hipóteses de dispensa, não precisa mais fazer análise. É só entregar tudo quanto é ato, né? Falei, não, eu acho que vai ser o contrário, acho que vai aumentar. Porque agora, não adianta o tabelião colocar lá que foi feita a DOI, o registrador vai ter que fazer de novo. Uma delas, né? Que caiu. Então, eu acho que vai aumentar.
Mas fiquei preocupado, né? E no fim nós tivemos que nos estruturar melhor, Exatamente. Porque passou de 10 mil dólares que a gente entregava para 20 mil, quase 30 mil. Então esse foi um período desafiador. Que eu comecei a pensar em como fazer para mandar todo mundo embora e extinguir o departamento da DOI. Porque eu nunca acho que é besteira o que me falam, eu sempre vou pesquisar. Mesmo quando o cliente vem falar para mim, é verdade isso na legislação, que eu acho um absurdo pelo que eu aprendi, eu vou verificar, vai que mudou alguma coisa. Né? Então, eu tive que pensar em extinguir o departamento, como que eu ia fazer para indenizar todo mundo. E, na verdade, o desafio foi outro, foi de estruturar o departamento que dobrou o número de DOIs para fazer. Então, esse foi um crescimento muito grande que o departamento de DOI passou muito bem pelo desafio. Isso. Aí veio um outro, que foi a criação do Sinter. Isso. E aí, de novo, a gente falou, putz, o departamento de DOI vai acabar. Eu queria até contar um detalhe que aconteceu. Você já fala. Aí o departamento de DOI vai acabar, porque o Sinter vai entrar no lugar. E o Sinter não dá para a gente fazer, porque o Sinter é praticamente... a informação tem que ser praticamente imediata. Isso. Ou seja, é um dia para fazer, não tem como terceirizar isso. Os cartórios vão ter que fazer imediatamente. E aí, um trabalho, inclusive do Alberto, que é diretor aqui, meu sócio das empresas Serac, e da Fabiana, né? Mas um trabalho político do Alberto, que com um dos diretores de entidades de classe de cartórios, foi à Receita Federal e conseguiu, em vez de 3 dias. Mas nós estávamos acostumados com, no mínimo, 30 dias para entregar. Então, imagina para a gente entregar 2 meses. 2 meses em 3 dias. Aí, e tinha mais o Sinter para fazer, que a gente achava que não ia fazer. No fim, nós fazemos os 2. Isso. E conseguimos entregar o que precisa entregar em 3 dias. E a DOI não foi extinta. E acho que nem vai ser. Então, foi um outro boom, que aí de 20 mil DOIs, nós passamos para 30 mil DOIs. Hoje a gente faz entre 40 e 50 mil DOIs por mês. Que isso é uma coisa que a gente vai abordar daqui a pouquinho também. Se isso é bom, se isso é ruim para o nosso cliente. Mas fala o que você quer falar da questão da criação do Sinter. Quando implantou o Sinter, muitas pessoas entravam no Google e as notícias eram: a DOI vai acabar, a DOI vai acabar. E isso começou a deixar um clima de preocupação nos nossos colaboradores. Até que eu cheguei no dia do almoço. Foi muito engraçado esse dia. Eu cheguei do almoço, pegaram uma cadeira no departamento, colocaram no meio e colocaram várias cadeiras em volta e os colaboradores sentaram e começaram a me questionar. Como que vai ficar agora o departamento? Não, porque a gente está ouvindo que o Sinter vai acabar com a DOI. Como assim? E o meu coração sempre esteve em paz, tranquilo, tranquilo. Quando algo realmente está para acontecer, eu tenho certeza, no meu coração ele fica abalado. E o meu coração estava em paz. Eu conversei com os colaboradores, falei, gente, o departamento não só não vai fechar, a DOI não só não vai acabar, como vai aumentar o serviço. Aí eu olhei para eles e falei, escuta, vocês estão preparados para esse aumento de trabalho? Porque é isso que vai acontecer. E aí, entre as pessoas, existem aquelas que o desespero realmente toca e aí não continua. E tem as pessoas que acreditam no que o líder está falando e permanecem. E eu tive essas pessoas na empresa, no nosso departamento, que permaneceram junto comigo. E que hoje olham para mim e falam assim, Fabiana, sua fé é inabalável. Fabiana, às vezes até brincam comigo, Fabiana, você é profeta, porque você falou que o serviço ia aumentar e realmente aumentou. E é legal isso porque depois, se acontece um novo desafio, vão acreditar no que você vai falar. Eles estão juntos. Eles estão juntos. Legal. E isso realmente aconteceu, né, doutor? Vou deixar a palavra para você, então. Não, agora é para você falar da terceira causa do desafio, né, que foi a mudança de sistema. Ah, então tá bom. Então vamos chegar lá. Em março,
primeiro foi uma mudança com relação ao COAF, né? Nós tivemos que nos adaptar, porque, para quem não sabe, o SERAC também entrega as comunicações para o COAF. E passamos por um período de transição também com a implantação do COAF. Foram várias comunicações feitas até que publicaram um novo provimento, diminuindo essa quantidade de comunicações. Então, nós passamos por esse período de transição em março de 2024. E aí, em maio de 2024, em abril, foi publicada a instrução normativa que iria modificar toda a história de comunicações feitas até hoje pelo departamento da DOI. Né? Para quem conhece, era utilizado antigamente o programa PGD da DOI. Alterava-se as versões 4.0, 5.0, 6.0, 6.1, que foi a última, inclusive. Mas a mudança sistêmica foi muito grande. O que aconteceu? A Receita Federal não publicou com antecedência como seria essa mudança. Só publicou a instrução normativa. E aí, dia 1º de junho, eles travaram o sistema Receita.net e não recebia mais declaração nenhuma. E nós já estávamos com praticamente a metade do mês prontas para transmissão. Eles travaram. Eles publicaram um manual, né, para adequar o sistema com aquele manual. 15 dias depois, eles iriam liberar o novo sistema para que os cartórios pudessem fazer as transmissões. Então, existe um lapso temporal de 15 dias, do qual nós buscamos aqui internamente fazer todas as alterações sistêmicas necessárias para atender. E durante esse período, nossos colaboradores foram, ainda assim, preenchendo as declarações de acordo com os moldes anteriores, que nós não sabíamos até então como seria a implantação desse novo sistema, essa plataforma. E aí, exatamente 15 dias depois, liberaram a plataforma com várias falhas sistêmicas na plataforma. E que nós, juntamente com os nossos desenvolvedores, fomos descobrindo essas falhas sistêmicas e nós enviávamos e-mails para a equipe do iWeb alertando, olha, existe essa falha, não está de acordo com o manual que vocês liberaram dia 1º. E as comunicações eram constantes. Tanto é que eu passei a ser conhecida lá pela equipe do iWeb. Fabiana Oliveira, mais um e-mail dela. Até fiz uma reunião recentemente com eles, foi muito bacana também. Então, eles passaram a me conhecer, né, visualmente falando, olha, sou a Fabiana Oliveira, que tanto enviou e-mail para vocês. E foi um período de adaptação com eles também, né? Ou seja, eles passamos também a ser conhecidos junto com a equipe do iWeb. Será que passou a ser conhecido? E durante esse período, nós fomos acionados por muitos clientes, porque foi uma mudança sistêmica, não só por parte da Receita, mas interna. E nem todos os cartórios estavam preparados para essa mudança sistêmica. E aí nós fomos procurados por muitos clientes. E eu posso dizer assim, que de 20 mil que estava, nós dobramos, triplicamos a quantidade de DOIs. E foi um período bem desafiador para mim e para todo o meu time, porque a Receita Federal ela deu um prazo muito curto para a transmissão de tantas declarações. Né? Foram praticamente 2 meses em um. E nós tivemos que acionar também por parte do nosso departamento jurídico, com a ajuda, inclusive, do Dr. Luiz, que foi muito eficiente, né, nessa conquista. Eu posso dizer que aquilo que ele fez foi uma conquista. E, por intermédio da vida dele, nós conseguimos entrar em contato com a Receita Federal, com uma pessoa específica na Receita Federal, e com a ajuda dessa pessoa foi prorrogado o prazo do envio das declarações para mais um mês. Então, ali nós ganhamos mais um mês. E durante esse período todo, nós fomos contratados por vários clientes que não estavam conseguindo transmitir as declarações, e nós conseguíamos receber o arquivo deles e fazíamos as alterações necessárias aqui no nosso sistema para conseguir cumprir o prazo para esses clientes.
Perfeitamente, Fabiana. Eu quero, nessa hora, esse canal não é para isso, mas eu quero fazer o merchan do nosso departamento de DOI. Hoje a gente entrega em torno de 40, 50 mil DOIs. Então, todas as situações técnicas e jurídicas a gente enfrenta aqui, porque os cartórios fazem a DOI internamente, eles fazem 100, 200, 500, 1.000 DOIs por mês. Eu tenho notícia de cartórios fazendo 2.000 DOI por mês, é o máximo que eu tenho notícia, né, de um cartório fazer. E nós fazemos 40, 50 mil. Então, as situações que passam por nós, passam primeiro por nós, né? Porque a gente pega do Brasil inteiro, situações do Brasil inteiro. E além disso, a gente tem a pessoa que mais entende de DOI tecnicamente do Brasil, na minha opinião, já falei para vocês isso algumas vezes, que é a Fabiana. Então, por isso que a gente consegue. Né? Por isso que a gente consegue. E o departamento de DOI foi o modelo, foi o departamento, não que os outros departamentos não sejam assim, mas o departamento de DOI já foi testado muitas vezes. Né? O departamento de DOI é o departamento mais pressionado que a gente tem. Né? E eu adotei uma frase, pressão é um privilégio, que é uma frase que foi criada por uma ex-tenista americana, Billie Jean King, que disse isso em relação ao tênis, né? Que quando você joga tênis, e eu jogo tênis há 30 anos, você está sempre pressionado. Durante o jogo, você é sempre pressionado. E a pressão é um privilégio, porque faz você criar a casca. Né? Então, o departamento de DOI já passou por tantos desafios e sai dos desafios com calma, com tranquilidade. Isso. Por causa disso. A gente está acostumado com pressão. Né? Colaborações internas aqui, né? Obrigado, Luiz. Luiz também é um dos nossos diretores, sócio do Serac. E também a colaboração dos clientes. Né? Nós temos clientes que entendem também quando a gente não pode fazer alguma coisa que precisa ser feita, porque o sistema não deixa, o sistema está com falha, mas a gente não foge, a gente enfrenta a situação. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse é um dos maiores motivos para que os clientes passem a fazer cada vez mais a DOI com o Serac. Né? Porque dá para fazer internamente? Dá, mas com que qualidade? Né? Todo mundo acha que o sistema faz, o sistema importa automaticamente, mas não é só isso. Né? Tem várias situações. A gente está chegando ao final, Fabiana. Eu queria só que você me falasse hoje, atualmente, a respeito de alguma mudança que ainda está em estudo. Ainda estamos em estudo para uma possível outra gravação de podcast ou evento ou uma publicação, né, de alerta. O que você tem a me falar sobre isso? Exatamente. Com toda essa mudança sistêmica, vários campos foram inseridos, doutor. O senhor não vivenciou tão de perto essa mudança toda, mas vou posicioná-lo. Antes você não precisava informar regime de casamento. Hoje você precisa informar o regime de casamento. Se esse regime de casamento permite ou não a participação do cônjuge. Então, nós sabemos no direito civil, né, o que o regime de casamento permite em situações onerosas, em aquisições onerosas e suas restrições. Então, hoje o sistema pergunta sobre isso e você tem que informar corretamente se aquele regime de casamento permite ou não a comunicação, ou seja, se o cônjuge está participando ou não. Hoje você precisa inserir a natureza do título, que antes não era utilizado, né? Não era cobrado. Então, se o registro foi feito por intermédio de uma escritura que foi lavrada, ou um título judicial, ou um instrumento particular, enfim. Essas informações antigamente não faziam parte da DOI. E hoje já fazem. Então, os detalhes extraídos de um documento, de uma escritura, de uma matrícula, de um contrato, são muito maiores. Espécie, se é pago em dinheiro, antigamente você prestava essa informação só para o COAF. Hoje você tem que prestar essa informação também na DOI. Como foi a forma de pagamento daquela compra? Então, se foi em espécie, quanto foi pago em espécie? Ou seja, a Receita Federal está fechando cada vez mais o cerco.
Se o imóvel é ou não pertencente à União, você ainda faz uma comunicação à parte. Mas essa informação tem que fazer parte hoje no preenchimento da DOI. Então, você tem que preencher códigos de RIP, de CAT, que antes era prestado só numa outra plataforma. Você hoje tem que inserir na DOI. Então, são muitas informações. Sistema financeiro de habitação, na época que nós fazíamos o treinamento, era simples. Qual o valor tinha que preencher? Basta preencher o valor de recursos próprios, FGTS, descontos de FGTS e outros benefícios que integrarem naquele contrato. Hoje você tem que preencher, além disso, você tem que preencher a data da última parcela daquele contrato de financiamento. E se essa transação está sendo a prazo, se teve uma alienação fiduciária vinculada ou não, ou seja, as informações extraídas, o sistema não faz sozinho. Precisa de um ser humano para estar lendo e entendendo se tem uma cláusula impeditiva numa doação, se tem uma cláusula de incomunicabilidade naquela doação onde o regime de casamento permite a comunicação entre os cônjuges. E isso o sistema não faz. Então, precisa se entender a necessidade. Nós tivemos nesse período, doutor, de entrega de declarações de ajuste anual, pedidos de cartórios para retificar declarações que foram transmitidas por eles antes da contratação dos nossos serviços. Então, assim, eu vejo que há uma necessidade muito grande de conscientizar a importância da qualificação que o SERAC hoje tem no mercado. Não é simplesmente você falar, meu sistema faz tudo. Não faz tudo. De acordo com a exigência que hoje é feita pela Receita, o sistema não atende nem metade. E nós temos experiências aqui de clientes que enviam o arquivo do sistema e que nós temos que fazer auditoria interna para corrigir esses erros que existem no sistema dele para poder transmitir a declaração correta. Então, nossa equipe, nosso time, não é nossa equipe, não, é nosso time está bem treinado dentro dos parâmetros que hoje são exigidos pela Receita Federal. Fabiana, você vai sair da gerência de DOI e vai para vendas de DOI, Opa! tá? Se eu fosse titular de cartório, eu já assinava o contrato agora. Bora lá! Fabiana, pensa numa mensagem para você deixar uma mensagem final a respeito da sua trajetória de vida, pessoal e profissional. Não a respeito de DOI, mas a respeito de trajetória, de toda a sua trajetória, né, para os nossos espectadores. Mais alguma lição, algum alerta para a gente terminar esse podcast que foi realmente muito legal, muito gostoso. Gostei bastante, verdade. A minha mensagem aqui, não tenha medo dos desafios, tenha fé em você mesmo, acredite que você é capaz de ir além do que você muitas vezes se autolimita. E eu vou usar uma frase do Johnny aqui. A sua visão tem que ser maior do que a sua condição. Então, muitas vezes nós nos condicionamos a ficar numa zona de conforto. E quando vem o desafio, você muitas vezes acha que você não está pronto e você acha que o seu time não está enxergando e querendo caminhar junto contigo naquele desafio. Eu tive experiência muito satisfatória com o meu time inteiro, principalmente as minhas supervisoras, que eu quero fazer referência, enaltecer e falar o nome delas aqui, se o senhor me permitir. Claro. Thalita Tumiero, Camila Dias e Bianca Oliveira. São 3 mulheres que caminham comigo e que fizeram toda a diferença na minha vida durante esse período tão desafiador que eu vivi aqui dentro do SERAC. São 3 mulheres que caminham comigo e que eu tenho muita gratidão por estar do lado delas. Eu não cheguei aqui sozinha. Eu fui bem amparada, primeiramente pelo Senhor, que acreditou em mim e que confiou e que em todo momento me enaltece quando o Senhor fala que eu sou a pessoa que mais conhece de DOI no Brasil.
Então eu fico muito feliz por essa confiança depositada na minha vida. Porque o senhor sabe parte da minha história pessoal também. E graças a Deus eu encontrei uma pessoa como você que me encorajou como pessoa. E o meu lado profissional foi aperfeiçoado depois que o senhor me encorajou como pessoa. Obrigado, Fabiana. A satisfação é nossa. É muito emocionante aqui. Acabou sendo, além de engraçado, emocionante. Foi. A gente se divertiu bastante. Vamos encerrar. Né? Esse foi mais um Cartórios Cast. Siga-nos lá no YouTube, nas redes sociais. Clique no sininho, compartilhe e até a próxima. Nos vemos novamente aqui. Até a próxima.